Boa tarde a todos do nono ano, aqui é o professor Marcos Faber, de Geografia. Estou passando aqui, então, para deixar a explicação, né, sobre o conteúdo dessa semana, lembrando que nesta semana não teremos o encontro no Meet, já que é a semana de conselhos de classe. Outra coisa importante, né, voltando àquela nossa lógica de uma semana tendo atividade para entregar e na outra somente o conteúdo da aula, né, então a semana passada eu passei conteúdo e atividade, nesta semana, então, somente a atividade, tá? Então, a gente encerrou no último conteúdo ali, na verdade, minha ideia é que aquele assunto ali que falava sobre a indústria cultural, né, enfim, sobre a globalização cultural, que aquilo tivesse fechado ainda no primeiro semestre, né, mas como a gente teve ali aquela última semana, que era só para entrega de trabalhos atrasados, coisas assim, acabou se perdendo um pouquinho e eu acabei colocando essa aula, então, no novo semestre. Mas agora é que a gente entra efetivamente, então, com a Europa, o estudo da Europa. Esse texto que eu coloquei para vocês, ele é só introdutório, eu vou abrir aqui, então, só para falar dele. Então, não tem uma atividade para entregar, é apenas o texto ali para ser lido, tá? Então, ele fala sobre os aspectos gerais da Europa, tá? Calma aí, só deixa eu abrir aqui o texto também. Então, ali, ó. Então, Europa, aspectos gerais, né? Daí tem um mapa ali da Europa. Curiosamente, aqui, a Europa, ela tem um pouco mais do que o território brasileiro, tá? É um pouco maior, todo o continente europeu é um pouco maior só do que o território brasileiro, mas tem 50 países lá dentro, 50 países. A Rússia é o maior deles e o Vaticano é o menor, tá? Então, ali, a Europa, aspectos gerais. Então, é um dos 6 continentes do mundo, né? Vamos lembrar quais são os continentes que existem no mundo. Nós temos as Américas, América do Sul, Central e do Norte, a Europa, a África, a Oceania e a Ásia e mais o continente antártico, né? Então, ali, o continente, então, ele é banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mediterrâneo e o Mar Negro. O que isso significa? Aqui em cima, o Mar Ártico, Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, tá? Então, e a África fica imediatamente aqui abaixo, e a Ásia já fica em seguida aqui. Ele é conectado ao continente asiático e é separado apenas pelo Mar Mediterrâneo do continente africano, tá? Então, ela se limita territorialmente pela Ásia, ao leste, sendo considerada, então, um prolongamento dessa massa continental do continente asiático, que muitas vezes se fala em Eurásia, que é a massa continental formada, então, por Europa e Ásia. Então, como eu disse, né, o continente ele é ligado ao continente asiático. Como curiosidade, acredito que a maioria das pessoas saiba, a maioria de vocês saiba, mas a Rússia, ela tem uma parte dela, que é a parte europeia, e tem a parte asiática. A maior parte da Rússia fica na Ásia, mas a Rússia é considerada praticamente um país europeu. Por quê? Porque a maior parte da população está no continente, na parte europeia da Rússia. Desculpa. Outro país que tem essa característica, mas daí não com a divisão populacional, é a Turquia. A Turquia também tem um pequeno pedaço dela que fica na Europa, mas o restante fica na Ásia, tá? Ela também é dividida. Então, ali, os dois continentes, então, eles são separados pela cordilheira chamada Montes Urais, e devido ao seu contorno bastante irregular, o continente europeu apresenta, além de várias penínsulas e ilhas, muitos países com costa litorânea, né? E o que seria essa costa litorânea? Basicamente, o litoral mesmo, que é aproveitado, digamos assim, na Europa como praia, para banho, né? É aquele do mar Mediterrâneo, tá? No oceano, ao contrário do que ocorre aqui no Brasil, não é a praia oceânica, né? Essa parte que ou ela é muito fria, ou ela não é propícia para o banho, né? Não tem praias adequadas para o banho, inclusive por ser muito frio aqui a água. O Mediterrâneo já não. O clima ali do Mediterrâneo também ele é mais agradável, e as praias que a gente às vezes ouve falar, né? Por exemplo, as ilhas gregas, tá aqui a Grécia, ó. As ilhas gregas aqui muito famosas como paraísos, né? Que ficam nessa parte aqui amarelinha aqui do mapa, bem de baixo aqui, fica no Mediterrâneo, assim como na Itália, que tem praias famosas. Cannes, na França, fica por aqui. Mônaco, fica por aqui. Mônaco, né? Fica por aqui. A Croácia, que tem, inclusive, ilhas muito famosas, que muitas vezes são cenários de filmes, né? Ficam por aqui também, tá? Então, as praias estão nessa região aqui.
O continente europeu, ele tem um território de 10.180.000 quilômetros quadrados e uma população de 741.447, ou melhor, 741.447.158 habitantes, e tendo lá 50 países, tá? E aqui as divisões, então, da Europa, tá? Essas divisões, elas funcionam como, mais ou menos, como a gente faz no Brasil, falando do Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e região Sul. Então, nós temos a chamada Europa Ocidental, que são as nações banhadas pelo Atlântico e são as nações mais ricas, né? Então, nós temos ali a Alemanha, Bélgica, França e Reino Unido como exemplo, mas tem outros, claro, Holanda, Dinamarca, enfim. E também por países que possuem relação com o Ocidente. O que isso quer dizer? São membros da OTAN, por exemplo, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? São países que, na verdade, que se a gente pegar a Alemanha, França e Reino Unido, nós estamos falando dos 3 países mais ricos da Europa, tá? E estão ali entre as 10 economias mundiais, certo? Então, são países, digamos, é a vanguarda europeia ali, a elite europeia. Depois nós temos a chamada Europa Meridional, que é composta por nações banhadas pelo mar Mediterrâneo. Estão situadas na Península Ibérica, ela está citando Espanha, mas Portugal também fica por ali, Andorra, Grécia e Itália. Então, é a parte mais turística, digamos assim, com relação, como eu tinha dito ali, a parte do Mediterrâneo, a parte de mar, a parte, enfim, que muitas vezes é utilizado como balneário, como praia. Mas óbvio que esses países são muito mais do que isso. Europa Centro-Oriental, que é composta pelos países que formam a ex-União Soviética, daí nós teremos que falar um pouquinho sobre Guerra Fria, que não é o momento agora, quando formos falar da Rússia, a gente fala um pouco mais sobre isso, mas quando existiu, né, a Guerra Fria, quando existiu a União Soviética, esses países se desintegraram, se eu não me engano, são 14 países e se destacam, além da Rússia, a Bósnia, a Herzegovina, o Kosovo, Moldávia, Macedônia do Norte, entre outros. E depois ali a Europa, claro, eu falei 14 países que deixaram de ser União Soviética, mas alguns estão na Ásia, tá? Isso é importante. A Lituânia se enquadra ali, não está aparecendo, a Ucrânia também. Até não sei por que não aparece no texto ali, já que elas até são mais importantes, Lituânia e Ucrânia. E depois a chamada Europa Setentrional, que é composta por países que se situam no extremo norte do continente, e que são os chamados países nórdicos. Daí se destaca a Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia. São os países vikings, né, que a gente conhece lá, e curiosamente são os países com o melhor IDH do mundo. Aquela lista, né, que a gente fala de vez em quando ali dos melhores países para se viver e tal, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia estão entre esses países. Eles não são países muito populosos, até porque o frio atrapalha um pouquinho a migração para esses países, por exemplo, né, mas são países com a melhor qualidade de vida do mundo, certo? Então, essa aula de hoje ela é só uma introdução ao conteúdo, tá? Eu vou parando por aqui. Na próxima semana, então, eu retomo, daí com a continuação, claro, mas daí tendo, então, a atividade, tá? Hoje era só essa introdução mesmo, beleza? Então, até a próxima semana e boa sorte no conselho de classe.